Pasta 13. 13. Uma tropa de anjos rebeldes. Há 3 partes distintas em Gaspard de la Noite, de Ravel. Jace havia tocado a primeira quando se levantou do piano, foi até a cozinha, pegou o telefone de Luke e fez uma única ligação. Em seguida voltou para o piano e para Gaspard. Ele já estava na metade da 3ª parte quando viu uma luz varrer o gramado na frente da casa de Luke. Foi interrompida um instante mais tarde, deixando a vista da janela escura, mas Jace já estava de pé, pegando o casaco. Ele fechou a porta da frente silenciosamente e desceu os degraus, 2 de cada vez. No gramado, perto da entrada, havia uma motocicleta com o motor ainda ressoando. Tinha uma aparência estranhamente orgânica. Os canos eram como veias enroladas sobre o chassi e o farol solitário, agora quase apagado, parecia um olho. De certa forma parecia tão viva quanto o menino que estava apoiado nela, olhando curioso para Jace. Ele vestia uma jaqueta de couro marrom e tinha cabelos ondulados que iam até o colarinho e caíam sobre os olhos estreitos. Estava sorrindo, exibindo dentes brancos, pontudos. É claro, pensou Jace, nem o menino nem a moto estavam realmente vivos. Ambos funcionavam à base de energia demoníaca, alimentados pela noite. Rafael, disse Jace, cumprimentando-o. Viu? Disse Rafael. Eu a trouxe, como me pediu. Estou vendo. Mas devo acrescentar, fiquei muito curioso para saber por que você ia querer uma motocicleta demoníaca. Para começar, não são exatamente algo para quem faz parte do pacto e depois dizem que você já tem uma. Eu tenho uma, admitiu Jace, examinando-a de todos os ângulos. Mas está no telhado do instituto e não posso pegar agora. Rafael riu suavemente. Parece que nós 2 não somos bem-vindos no instituto. Os chupadores de sangue ainda estão na lista dos mais procurados. Rafael se inclinou para o lado e cuspiu delicadamente no chão. Nos acusam de assassinato, disse furioso. A morte da criatura licântrope, do menino fada, até do feiticeiro, apesar de eu já ter dito a eles que não tomamos sangue de feiticeiro. É amargo e pode provocar mudanças estranhas em quem o consome. Você disse isso a Maryse? Maryse. Os olhos de Rafael eram zombeteiros. Não poderia falar com ela nem que quisesse. Todas as decisões são tomadas pela inquisidora agora. Todos os inquéritos e todas as solicitações passam por ela. A situação é ruim, meu amigo. A situação é bem ruim. Você diz isso para mim? Disse Jace. E nós não somos amigos. Concordei em não contar sobre o que aconteceu com Simon, a Clave, porque precisava da sua ajuda, não porque eu goste de você. Rafael sorriu, os dentes brilhando, brancos no escuro. Você gosta de mim. Ele inclinou a cabeça para o lado. É o estranho, refletiu. Achei que você ficaria diferente agora que não está se entendendo com a Clave. Não é mais o filho preferido deles. Pensei que tivesse deixado de lado um pouco dessa arrogância, mas continuo mesmo. Acredito em Constância, disse Jace. Vai me deixar ficar com a moto ou não? Só tenho mais algumas horas até o sol nascer. Devo entender que você não vai me dar uma carona para casa. Rafael se afastou graciosamente da moto. Enquanto ele se movia, Jace reparou na corrente dourada que usava ao redor do pescoço. Não, Jace subiu na moto, mas você pode dormir na adega embaixo da casa se estiver preocupado com o sol. Rafael parecia pensativo. Ele era alguns centímetros mais baixo que Jace e, apesar de parecer mais novo fisicamente, tinha olhos mais velhos. Então, já estamos quites pelo Simon agora, caçador de sombras. Jace deu a partida na moto, girando em direção ao rio. Jamais ficaremos quites, chupa-sangue, mas é um começo. Jace não tinha andado de moto depois que o tempo mudara e foi pego de surpresa pelo vento gelado que vinha do rio, penetrando o casaco, a calça jeans, como dúzias de agulhas. Jace estremeceu, satisfeito por estar ao menos usando luvas de couro para proteger as mãos. Apesar de o sol ter se posto, havia pouco, as cores já pareciam ter sido sugadas do mundo. O rio estava da cor do aço, o céu era cinza como uma pomba, o horizonte uma linha negra pintada ao longe. Luzes piscavam e brilhavam nas pontes de Williamsburg e Manhattan. O ar tinha gosto de neve, apesar de o inverno ainda estar distante.
Na última vez em que tinha sobrevoado o rio, Clary estava com ele, os braços em volta dele e as mãos pequenas enroladas no tecido da jaqueta. Naquela vez ele não tinha sentido frio. Virou a moto furiosamente e sentiu que ela cambaleou para o lado. Pensou ter visto uma sombra na água e viu-se afobado. Enquanto se endireitava, viu um navio com laterais metálicas negras, sem marcação e quase sem luzes. À proa, uma lâmina afiada cortando a água à frente. Lembrava um tubarão, esguio, rápido e mortal. Ele freou e iniciou a descida, sem emitir qualquer ruído, uma folha em uma corrente. Não sentiu como se estivesse caindo, mas sim como se o navio estivesse se erguendo para encontrá-lo, boiando em uma corrente elevada. As rodas da moto tocaram o convés e ele deslizou lentamente até parar. Não havia necessidade de desligar o motor. Ele desceu da moto e o rugido decresceu para um ronco, um ronronado, e em seguida silêncio. Quando olhou novamente, parecia estar brilhando para ele, como um cachorro insatisfeito depois de ter sido ordenado a sossegar. Ele sorriu para ela. Já volto para pegá-la, disse. Preciso dar uma olhada nesse barco primeiro. Havia muito a verificar. Ele estava em um convés amplo, à água à esquerda. Tudo era pintado de preto. O convés, a grade metálica que o cercava, as janelas da cabine longa e estreita eram escuras. O navio era maior do que ele imaginara, provavelmente do comprimento de um campo de futebol americano, talvez. Não era como nenhuma embarcação que já tivesse visto antes, grande demais para um iate, pequeno demais para um navio da marinha, e ele jamais tinha visto um barco em que tudo fosse pintado de preto. Ficou imaginando onde o pai o teria conseguido. Deixando a moto, começou um lento percurso pelo convés. As nuvens tinham clareado e as estrelas brilhavam, impossivelmente cintilantes. Ele podia ver a cidade iluminada em ambos os lados, como se estivesse em uma passagem estreita feita de luz. Suas botas ecoavam ocas no convés. Ele imaginou de repente se Valentim estaria aqui. E Jace estivera poucas vezes em lugares que parecessem tão completamente desertos. Parou por um instante na popa do barco, olhando para o rio que cortava Manhattan e Long Island como uma cicatriz. A água estava agitada em picos, cinza, prateados nos topos, e havia um vento forte e constante. O tipo de vento que só soprava em água. Ele esticou os braços e deixou que o vento atingisse o casaco e o soprasse para trás como se fossem asas, esvoaçando os cabelos pelo rosto, ressecando os olhos até lacrimejarem. Havia um lago perto da casa em Idris. Fora nele que aprendera com o pai a velejar, a língua do vento e da água, da flutuabilidade e do ar. Todos os homens deveriam saber velejar. O pai tinha dito. Foi uma das poucas vezes que falou daquele jeito, dizendo todos os homens e não todos os caçadores de sombras. Um rápido lembrete de que o que quer que Jace fosse ainda fazia parte da raça humana. Afastando-se da popa com os olhos ardendo, Jace viu uma porta na parede da cabine entre as duas janelas pretas. Atravessando o convés rapidamente tentou a maçaneta. Estava trancada. Com a estela, desenhou um rápido conjunto de símbolos de abertura no metal e a porta se abriu, as dobradiças ganindo em protesto e soltando flocos vermelhos de ferrugem. Jace se abaixou para passar pela entrada e se viu em uma escadaria metálica pouco iluminada. O ar cheirava a poeira e desuso. Deu mais um passo à frente e a porta se fechou atrás dele com um baque metálico ecoante, confinando na escuridão. Ele praguejou, apalpando à procura da pedra de luz enfeitiçada no bolso. Suas luvas pareceram repentinamente difíceis de manejar. Os dedos rígidos de frio. Sentia mais frio ali dentro do que sentira no convés. O ar era como gelo. Ele tirou a mão do bolso, tremendo não só por causa da temperatura. O cabelo na nuca estava eriçado. Cada nervo gritava. Algo estava errado. Ele ergueu a pedra que fulgurou em luz, fazendo seus olhos lacrimejarem ainda mais. Através do borrão viu a figura esguia de uma menina diante dele. As mãos sobre o peito, os cabelos vermelhos, contrastando com o metal preto ao redor. A mão dele estremeceu, enviando flechadas de luz enfeitiçada que saltavam como se um bando de vagalumes tivesse se erguido da escuridão abaixo. Clary? Ele a encarou, pálida, com os lábios trêmulos. Perguntas morreram na garganta dele. O que ela estava fazendo ali? Como tinha chegado ao navio? Foi tomado por um espasmo de pavor, pior do que qualquer medo que já tinha sentido. Alguma coisa estava errada com ela.
Com Clary. Jace deu um passo à frente exatamente quando ela tirou as mãos do peito e as estendeu para ele. Estavam grudentas de sangue. Sangue cobria a frente do vestido branco como um avental escarlate. Ele a pegou com um braço enquanto ela cedia para a frente. Quase derrubou a pedra quando o peso da menina caiu sobre ele. Podia sentir as batidas do coração, o toque suave dos cabelos no queixo, tão familiar, mas o cheiro era diferente. O cheiro que ele associava a Clary, uma mistura de sabão floral e algodão limpo, não estava mais lá, só havia cheiro de sangue e metal. A cabeça dela se inclinou para trás, os olhos se revirando. A batida forte do coração estava desacelerando, parando. Não! Ele a sacudiu forte o bastante para que a cabeça dela rolasse contra o braço dele. Clary, acorde! Ele a sacudiu novamente, e dessa vez os cílios dela bateram e ele sentiu o próprio alívio como um suor frio, repentino. Em seguida ele estava com os olhos abertos, mas não eram mais verdes. Eram de um branco opaco e brilhante, claro e forte como faróis em uma estrada escura. Já vi esses olhos antes, ele pensou. Em seguida a escuridão se ergueu sobre ele como uma onda, trazendo consigo o silêncio. Havia buracos na escuridão, pontos brilhantes de luz contra a sombra. Jace fechou os olhos, tentando controlar a própria respiração. Sentiu um gosto metálico na boca, como sangue, e percebeu que estava deitado em uma superfície fria de metal e que o frio penetrava pelas roupas para a pele. Contou mentalmente de trás para frente e a partir de 100 até a respiração desacelerar. Em seguida abriu os olhos outra vez. A escuridão continuava, mas se tornara o céu noturno familiar pontuado de estrelas. Ele estava no convés, deitado de costas à sombra da Brooklyn Bridge, que se erguia sobre o navio como uma montanha cinza de metal e pedra. Ele grunhiu e se apoiou nos ombros, e em seguida congelou ao se dar conta de que havia outra sombra, claramente humana, inclinando-se sobre ele. Foi um golpe tanto que levou na cabeça, disse a voz que o assombrava nos pesadelos. Como está se sentindo? Jace se sentou e se arrependeu imediatamente ao sentir o estômago revirar. Se tivesse comido alguma coisa nas últimas 10 horas, tinha quase certeza de que teria vomitado. Do jeito que estava, o gosto amargo de Billy inundou sua boca. Estou me sentindo péssimo. Valentin sorriu. Ele estava sentado sobre uma pilha de caixas vazias e amassadas, usando um terno cinza e uma gravata, como se estivesse sentado atrás da mesa elegante da casa Wayland, em Idris. Tenho mais uma pergunta óbvia para você. Como me encontrou? Torturei o seu demônio Raum, disse Jace. Foi você que me disse onde eles guardam os corações. Ameacei e ele me contou bem. Não são muito inteligentes, mas conseguiu me contar que tinha vindo de um navio no rio. Procurei e vi a sombra do seu barco na água. Ele também me contou que tinha sido invocado por você, mas isso eu já sabia. Entendo. Valentim parecia estar escondendo um sorriso. Da próxima vez, você deveria ao menos me avisar antes de aparecer. Teria poupado o encontro desagradável com os meus guardas. Guardas? Jace se apoiou contra a fria grade de metal e inspirou o ar frio e puro. Você quer dizer demônios, não? Você usou a espada para invocá-los. Não nego, disse Valentim. As feras do Lucian destruíram meu exército de renegados. Eu não tinha tempo nem vontade de criar novos. Agora que tenho a espada mortal, não preciso mais deles. Tenho outros? Jace pensou em Clary, ensanguentada e morrendo em seus braços. Colocou a mão na testa e estava frio onde a grade de metal havia encostado. Aquela coisa na escada? Ele disse. Não era Clary, era? Clary? Valentim parecia levemente surpreso. Foi isso que você viu? Por que não seria o que vi? Jace lutou para manter a voz seca, indiferente. Não era estranho e nem se sentia desconfortável com relação a segredos, nem os dele nem os de outras pessoas. Mas o que sentia por Clary era algo que já tinha dito a si mesmo, que só podia tolerar se não olhasse muito de perto. Mas aquele era Valentim. Ele olhava tudo de perto, avaliando, analisando de que forma poderia obter alguma vantagem. Nesse aspecto lembrava a rainha da corte Silly, fria, ameaçadora, calculista. O que você encontrou na escada, disse Valentim, foi Agramon, o demônio do medo. Agramon assume a forma do que quer que o apavore mais. Quando acaba de se alimentar do seu medo, ele o mata, presumindo-se que, até lá, você ainda esteja vivo. A maioria dos homens e das mulheres morre de medo antes disso. Você deve ser parabenizado por ter resistido tanto quanto resistiu. Agramon? Jace estava espantado. É um demônio maior. Onde você conseguiu isso?
Onde? Paguei um jovem feiticeiro arrogante para invocá-lo para mim. Ele achou que poderia controlar o demônio se ele permanecesse no interior do pentagrama. Infelizmente para ele, o seu maior medo era que o demônio que invocasse rompesse as barreiras do pentagrama e o atacasse. E foi exatamente o que aconteceu quando Agramon veio. Então foi assim que ele morreu, disse Jace. Assim que quem morreu? O feiticeiro, disse Jace. O nome dele era Elias, tinha 16 anos. Mas você sabia disso, não sabia? O ritual da conversão infernal. Valentim riu. Você tem estado ocupado, não tem? Então sabe por que enviei aqueles demônios da casa do Lucien, não sabe? Você queria Maia, disse Jace, porque ela é uma filhote licântrope, precisa do sangue dela. Enviei demônios de Ervac para espionar a casa do Lucien e me relatar depois, disse Valentim. Lucien matou um deles, mas quando o outro relatou a presença de uma jovem licântrope. Você enviou demônios, Raum, para que a pegassem. E de repente Jace se sentiu muito cansado. Porque Luke gosta dela e você queria fazê-lo sofrer se pudesse. Ele fez uma pausa e em seguida falou, e em tom mais calculado. O que é bem baixo, até para você. Por um instante uma faísca de raiva acendeu nos olhos de Valentim. E em seguida ele jogou a cabeça para trás e rugiu com alegria. Admiro a sua teimosia. É muito parecida com a minha. Ele se levantou e, em seguida, estendeu a mão para Jace. Vamos. Venha caminhar pelo convés comigo. Tem uma coisa que quero mostrar. Jace queria recusar com desprezo a mão oferecida, mas não estava seguro, considerando a dor na cabeça de que poderia se levantar sem ajuda. Além disso, provavelmente, seria melhor não enfurecer o pai tão cedo. Por mais que Valentim dissesse que admirava a rebeldia de Jace, ele nunca tinha tido muita paciência com o comportamento desobediente. A mão de Valentim era fria e seca, a firmeza estranhamente confortante. Quando Jace estava de pé, Valentim o soltou e tirou uma estela do bolso. Deixe-me curar essas feridas, disse, esticando a mão para o filho. Jace recuou. Após um segundo de hesitação que Valentim certamente notara. Eu não quero a sua ajuda. Valentim guardou a estela. Como quiser. Ele começou a andar e após um instante Jace o seguiu, acelerando o passo para alcançá-lo. Jace conhecia o pai bem o suficiente para saber que ele jamais viraria para ver se o filho o tinha seguido. Apenas esperaria que o tivesse feito e começaria a falar como se ele estivesse ali. Tinha razão. Quando Jace chegou perto do pai, Valentim já tinha começado a falar. Estava com as mãos soltas nas costas e se movia com uma graça fácil e descuidada. Incomum para um homem grande de ombros largos. Ele se inclinava para a frente enquanto andava, quase como se estivesse andando a passos largos em uma ventania forte. Se me lembro bem, dizia Valentim, você está familiarizado com O Paraíso Perdido de Milton? Você só me fez ler 10 ou 15 vezes, disse Jace. É melhor reinar no inferno do que servir no paraíso e etc. E por aí vai. Non serviam, disse Valentim. Não servirei. Foi o que Lúcifer escreveu na bandeira quando marchou com sua tropa de anjos rebeldes contra uma autoridade corrupta. O que você quer dizer? Que está do lado do diabo? Alguns dizem que o próprio Milton estava do lado do diabo. O Satanás dele é certamente uma figura mais interessante do que o seu Deus. Estavam quase na frente do navio e ele parou e se apoiou na grade de segurança. Jace se juntou a ele. Já tinham passado pelas pontes do East River e iam em direção ao mar aberto entre Staten Island e Manhattan. As luzes do centro financeiro brilhavam na água como se estivessem enfeitiçadas. O céu estava cheio de pó de diamante e o rio escondia segredos sob um lençol negro, liso, cortado aqui e ali por um brilho prateado que poderia ser a cauda de um peixe ou de uma sereia. Minha cidade, pensou Jace, experimentalmente, mas as palavras ainda traziam à mente. Alicante, com suas torres de cristal, não os arranha-céus de Manhattan. Após um instante, Valentim falou. Por que você está aqui, Jonathan? Depois que o vi na Cidade dos Ossos, fiquei imaginando se o seu ódio por mim era implacável. Já tinha quase desistido de você.
O tom dele era firme, como quase sempre era, mas havia alguma coisa, não vulnerabilidade, mas ao menos uma espécie de curiosidade genuína, como se tivesse percebido que o filho era capaz de surpreendê-lo. Jace olhou para a água. A rainha da corte Celie queria que eu fizesse uma pergunta a você, disse ele. Ela me disse para perguntar que sangue corre nas minhas veias. Surpresa passou pelo rosto de Valentim, varrendo toda a expressão anterior. Você falou com a rainha? Jace não disse nada. É o jeito do povo das fadas. Tudo o que dizem tem mais de um significado. Diga a ela, se perguntar outra vez, que o sangue do anjo corre nas suas veias. E nas veias de todos os caçadores de sombras, disse Jace, desapontado. Ele esperava por uma resposta melhor. Você não mentiria para a rainha da corte Celie, mentiria? E o tom de Valentim foi direto. Não, e você não viria até aqui só para me fazer essa pergunta ridícula. Por que está aqui de verdade, Jonathan? Precisava falar com alguém. Ele não era tão bom em controlar a voz quanto o pai. Podia ouvir a dor presente como um machucado sangrando sob a superfície. Para os Lightwood, eu não passo de um problema. E Luke deve me odiar agora. A inquisidora me quer morto. Fiz alguma coisa que magoou Alec, nem sei ao certo o quê. E a sua irmã? Disse Valentim. E Clarissa? Porque você tem que estragar tudo. Ela também não está muito feliz comigo. Ele hesitou. Lembro do que você falou na Cidade dos Ossos, que você nunca teve uma chance de me contar a verdade. Eu não confio em você, acrescentou. Quero que saiba disso, mas achei que devesse dar a chance de me dizer por quê. Você precisa me perguntar mais do que isso, Jonathan. Havia um tom na voz do pai que espantou Jace, uma humildade feroz que parecia endurecer o orgulho de Valentim, como o aço poderia ser fortalecido pelo fogo. Existem muito porquês. Por que você matou os irmãos do silêncio? Por que pegou a espada mortal? O que está planejando? Por que o cálice mortal não foi suficiente? Jace se interrompeu antes que pudesse fazer mais perguntas. Por que você me abandonou pela segunda vez? Por que me disse que eu não era mais seu filho e depois voltou para mim assim mesmo? Você sabe o que eu quero. A clave está irrecuperavelmente corrompida e precisa ser destruída e reconstruída. Idris precisa se libertar da influência de raças degeneradas e a Terra precisa ser protegida contra a ameaça demoníaca. Sobre essa ameaça demoníaca, Jace olhou em volta, quase como se esperasse ver a sombra negra de Agramon se aproximando. Pensei que você detestasse demônios. Agora os usa como servos. O Ravener, os demônios de Irvak, Agramon, são seus empregados. Guardas, mordomo, chefe de cozinha, até onde eu sei. E Valentim tamborilou os dedos na grade. Não sou amigo de demônios, disse ele. Sou um Nephilim, independente do quanto acho o pacto inútil e a lei fraudulenta. Um homem não precisa concordar com o governo para ser patriota, precisa? É preciso ser um verdadeiro patriota para dissentir, para dizer que ama o seu país mais do que o seu próprio lugar na ordem social. Fui vilipendiado pela minha escolha, forçado a me esconder, banido de Idris. Mas eu sou e sempre serei um Nephilim. Não poderia mudar o sangue que corre nas minhas veias nem que eu quisesse. E não quero. Eu quero. Jace pensou em Clary. Olhou para a água escura novamente, sabendo que não era verdade. Desistir da caça, da matança, do conhecimento sobre a própria velocidade e habilidade era impossível. Ele era um guerreiro. Não podia ser mais nada. Você queria? Perguntou Valentim. Jace desviou o olhar rapidamente, imaginando se o pai estaria lendo a mente dele. Tinham sido só os dois por tantos anos. A uma certa altura conheci o rosto do pai melhor do que o próprio. Valentim era a única pessoa da qual ele não conseguia esconder o que sentia. Ou a primeira pessoa, ao menos. Às vezes, sentia como se Clary enxergasse através dele, como se ele fosse feito de vidro. Não, eu não queria. Quer ser um caçador de sombras para sempre? Quero, respondeu Jace. No fim, sou o que você me fez. Ótimo, disse Valentim. Era o que eu queria ouvir. Ele se inclinou para trás contra a grade, olhando para o céu noturno. Havia cinza em seu cabelo prateado. Jace não notara antes. Isso é uma guerra, continuou. A única pergunta é de que lado você vai ficar. Pensei que todos estivéssemos do mesmo lado. Pensei que fôssemos nós contra o mundo demoníaco. Se ao menos fosse assim,
Você não entende? Se eu achasse que a Clave tem os melhores interesses desse mundo em mente, se eu achasse que eles estão fazendo o melhor que podem, pelo anjo, por que os combateria? Que razão teria? Poder, pensou Jace, mas não disse nada. Não tinha mais certeza quanto ao que dizer, muito menos em que acreditar. Se a Clave continuar como está, disse Valentim, os demônios vão perceber a fraqueza e atacar, e a Clave, distraída pela corte interminável de raças degeneradas, não terá condições de combatê-los. Os demônios vão atacar e vão destruir, e não vai sobrar nada. As raças degeneradas. As palavras tinham uma familiaridade desconfortável. Lembravam a infância de Jace, de uma maneira que não era inteiramente desagradável. Quando pensava no pai em Idris, era sempre a mesma lembrança borrada do brilho do sol quente queimando a grama verde na frente da casa de campo, e de uma figura grande, escura e de ombros largos se inclinando para levantá-lo e carregá-lo para dentro. Devia ser muito jovem naquela época e nunca tinha se esquecido, não de como a grama cheirava. Verde, brilhante e recém-cortada, ou de como o sol transformava o cabelo do pai em uma auréola branca, nem da sensação de ser carregado, mas de se sentir seguro. Luke, disse Jace com alguma dificuldade. Luke não é um degenerado. Lucien é diferente, ele já foi um caçador de sombras. O tom de Valentim era seco e derradeiro. Eu não estou falando de membros específicos do submundo, Jonathan, mas da sobrevivência de todas as criaturas vivas desse mundo. O anjo escolheu os Nephilim por um motivo. Somos o que há de melhor no mundo e temos a missão de salvá-lo. Somos o que há de mais próximos de deuses e temos que usar esse poder para salvar o mundo da destruição, custe o que custar. Jace apoiou os cotovelos na grade. Estava frio, o vento gélido penetrava pelas roupas e as pontas dos dedos estavam dormentes, mas mentalmente ele via colinas verdes, água azul e as pedras cor-de-mel da casa Wayland. No velho conto, disse ele, Satanás disse a Adão e Eva, vós sereis como deuses. Quando os tentou a pecar, eles foram banidos do jardim por causa disso. Fez-se uma pausa antes de Valentim rir. Viu? É por isso que preciso de você, Jonathan. Você me afasta do pecado do orgulho. Existem vários tipos de pecado. Jace se ajeitou e se virou para encarar o pai. Não respondeu a minha pergunta sobre os demônios, pai. Como pode justificar invocá-los, se associar a eles? Pretende enviá-los contra a Clave? Claro que sim, disse Valentim, sem hesitar, sem pausar por um único instante para considerar se seria sábio revelar os planos a alguém que poderia compartilhá-los com os inimigos. Nada poderia ter abalado Jace mais do que a confiança do pai no próprio sucesso. A Clave não se submete à razão, só à força. Tentei construir um exército de renegados. Com o cálice, eu poderia criar um exército de novos caçadores de sombras. Mas isso levaria anos. Não tenho anos. Nós, a raça humana, nós temos anos. Com a espada posso invocar um exército de demônios obediente. Vão me servir como ferramentas, fazer o que eu mandar. Não terão escolha. E, quando não precisar mais deles, ordenarei que eles se destruam e eles vão obedecer. Não tinha emoção na voz. Jace estava apertando a grade com tanta força que os dedos tinham começado a doer. Você não pode matar todos os caçadores de sombras que se opuserem a você. Isso é assassinato. Não vou precisar. Quando a Clave vir o poder organizado contra eles, vão se render, não são suicidas. E há alguns entre eles que me apoiam. Não havia arrogância na voz de Valentim, apenas uma certeza serena. Vão se apresentar quando chegar o momento. Acho que você está subestimando a Clave. Jace tentou manter a voz firme. Acho que não entende o quanto eles o odeiam. Ódio não é nada quando posto na balança contra a sobrevivência. A mão de Valentim foi para o cinto onde o cabo da espada brilhava. Mas não aceite a minha palavra. Eu disse que tinha uma coisa para mostrar. Aqui está. Ele sacou a espada da capa e a entregou a Jace. Jace já tinha visto Malatek antes na Cidade dos Ossos, pendurada na parede do pavilhão das estrelas falantes, e vira o cabo na capa de ombro de Valentim. Mas nunca a examinava de perto. A espada do anjo.
Era de uma prata escura e pesada, que cintilava com um brilho entorpecido. A luz parecia envolvê-la como se fosse feita de água. Em seu cabo florescia uma rosa flamejante de luz. Jace falou com a boca seca. É muito bonita. Quero que a segure. Valentim estendeu a espada para o filho, da maneira como sempre ensinara, com o cabo na frente. A espada parecia brilhar, negra à luz das estrelas. Jace hesitou. Eu não... Pegue-a. Valentim pressionou-a na mão dele. No instante em que os dedos de Jace se fecharam ao redor do cabo, uma flecha de luz se lançou do cabo da espada e então voltou. Ele olhou rapidamente para o pai, mas Valentim não tinha qualquer expressão. Uma dor sombria se espalhou pelo braço de Jace até o peito. Não era que a espada fosse pesada. Ela parecia querer puxá-lo para baixo, arrastá-lo pelo navio, pela água verde do oceano, pela própria crosta frágil da terra. Jace sentiu como se o ar estivesse sendo arrancado de seus pulmões. Levantou a cabeça e olhou ao redor. E viu que a noite tinha mudado. Havia uma rede brilhante de fios dourados finos no céu, e as estrelas brilhavam através dela, cintilando como cabeças de pregos cravados na escuridão. Jace viu a curva do mundo enquanto escorregava para longe dele, e por um instante foi atingido pela beleza de tudo aquilo. Então o céu noturno pareceu se quebrar como vidro, e pela rachadura veio uma horda de formas escuras, curvadas e contorcidas, deformadas e sem rosto, uivando gritos mudos que cauterizavam o interior da mente dele. Vento gelado queimava enquanto cavalos de 6 pernas corriam, deixando rastros sangrentos com os cascos no convés do navio. As coisas que os montavam eram indescritíveis. No alto, criaturas sem olhos e com asas de couro circulavam, guinchando e pingando um limo verde e peçonhento. Jace se curvou sobre a grade, vomitando incontrolavelmente. A espada ainda na mão. Abaixo dele, demônios flutuavam na água como um ensopado venenoso. Ele viu criaturas espinhosas, com olhos vermelhos em forma de pires, lutando enquanto eram arrastadas para baixo sob massas ferventes de tentáculos pretos e escorregadios. Uma sereia presa às garras de uma aranha aquática de 10 pernas gritava desesperadamente enquanto a criatura enterrava as garras em sua cauda, os olhos vermelhos brilhando como contas de sangue. A espada caiu da mão de Jace e fez um barulho ao atingir o convés. Abruptamente o som e as imagens desapareceram e a noite se calou. Ele continuou segurando a grade, olhando incrédulo para o mar. Estava vazio, a superfície atingida apenas pelo vento. — O que foi isso? — sussurrou. A garganta dele parecia áspera, como se tivesse sido arranhada por uma lixa. Dirigiu um olhar selvagem para o pai, que havia se curvado para pegar novamente a espada da alma no convés onde Jace a havia derrubado. — Esses são os demônios que você já invocou? — Não. Valentim colocou o Mailartak de volta na capa. Esses são os demônios que foram atraídos para as bordas desse mundo pela espada. Trouxe meu navio para cá porque a vigilância é fraca aqui. O que você viu é meu exército, esperando do outro lado das proteções, esperando que eu os chame para o meu lado. Os olhos estavam sérios. Você ainda acha que a clave não vai se render? Jace fechou os olhos. Nem todos, não os Lightwood, disse ele. Você poderia convencê-los. Se ficar ao meu lado, juro que nenhum mal acontecerá a eles. A escuridão atrás dos olhos de Jace começou a ficar vermelha. Estivera imaginando as cinzas da velha casa de Valentim, os ossos escurecidos dos avós que não chegou a conhecer. Agora havia outros rostos, Alec, Isabelle, Max, Clary. Já fiz muito para machucá-los, sussurrou. Nada mais deve acontecer a nenhum deles. Nada. É claro, entendo. E Jace percebeu, para o próprio espanto, que Valentim realmente entendia, que de alguma forma havia o que mais ninguém parecia enxergar ou tinha capacidade de entender. Você acha que é culpa sua todo o mal que se abateu sobre os seus amigos e a sua família? É minha culpa. Você tem razão. É. Ao ouvir isso, Jace levantou o olhar, completamente espantado. Estava surpreso por ele ter concordado, lutando contra horror e alívio igualmente. É? O mal não é intencional, é claro, mas você é como eu. Nós envenenamos e destruímos tudo o que amamos. Há uma razão para isso. Que razão? Valentim olhou para o céu.
Temos um propósito maior, você e eu. As distrações do mundo não passam disso. Distrações. Se nos permitimos ser tirados do nosso curso por elas, somos punidos. E o nosso castigo inclui todos com quem nos importamos. Parece um pouco injusto com eles. O destino nunca é justo. Você fica preso em uma corrente mais forte do que você, Jonathan. Lute contra e não vai se afogar sozinho, mas vai arrastar aqueles que tentarem salvá-lo. Nade com a corrente e sobreviverá. Clary. Nenhum mal vai ser feito à sua irmã se você se juntar a mim. Irei até o fim do mundo para protegê-la. Eu a levarei para Idris, onde nada poderá acontecer a ela, isso eu prometo a você. Alec, Isabelle, Max, os filhos dos Lightwood também terão a minha proteção. Jace disse suavemente. Luke. Valentim hesitou. Todos os seus amigos serão protegidos. Por que não consegue acreditar em mim, Jonathan? Essa é a única maneira de salvá-los. Juro para você, disse afinal. Jace não conseguia falar. Fechou os olhos novamente. Dentro dele, o frio do outono combatia a lembrança do verão. Tomou uma decisão? Perguntou Valentim. Não conseguia vê-lo, mas conseguia ouvir o caráter definitivo na pergunta. E ele até soava ansioso. Jace abriu os olhos. A luz das estrelas era uma explosão branca contra sua íris. Por um instante ele não conseguiu ver mais nada. Sim, pai, tomei uma decisão.